rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E hoje vamos falar deste cara aqui, né? O novo Deluxe M800 Pro. E antes de tudo, se for possível, deixa aquele like no vídeo para dar aquela força, se inscreva no canal e bora pro review. Rapaziada, uma palavrinha aqui do nosso patrocinador do canal, que é a GVG Mall, a sua chance aí de sair da pirataria com menos de R$100 e ter um Windows 100% original. A GVG Mall tá há mais de 10 anos no mercado fazendo a boa pra gente. Ela vende chaves originais, tanto de Windows quanto do pacote Office. São chaves 100% genuínas, permanentes, e o processo de ativação é muito simples e eu vou explicar aqui em poucos segundos para vocês. É só você ir no site da GVG Mall pelo link da descrição, clica no botão comprar e não esquece de aplicar o cupom para ganhar aquele descontão maroto. Depois você vai receber sua chave por e-mail, ou se você preferir pode abrir o menu e clicar em meus pedidos, e depois disso é só você copiar ela, digitar no seu menu iniciar, ver se o Windows está ativado, colocar a chave, ativar e pronto. Com isso você tem um Windows original ativado, sem rodar nenhum crack, sem rodar nenhum ativador, ou seja, nenhum risco de ter algum vírus no seu computador ou até mesmo ser hackeado, com o Windows rodando 100% lisinho. Então é isso aí, chave original é na GVG Mall. Começando pela experiência de unboxing, ela continua mega simples como já era as versões anteriores, mas pelo menos é uma experiência de unboxing mais completa, né? Antigamente só vinha o cabo USB-C, agora acompanha um conjunto extra de mousefit, acompanha o extensor USB e um conjunto de mousefit de vidro, né? Que você pode escolher ali se você quer essa versão com fit de vidro ou não quer, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela mais pra frente no vídeo. E quanto ao mouse em si, ele foi aprimorado também, ele tem uma construção assim um pouco melhor do que a versão anterior. O plástico aparenta ter mais qualidade e também mudou ali um pouco da pintura dele, ou seja, ele também foi melhorado, e mais pra frente eu comparo ele com outros mouses para vocês terem uma ideia se ele tá dentro da categoria, se ele tá abaixo e se é cobrado um preço justo pela qualidade que ele tem. Falando do formato do mouse, medidas e shape, tá? Não mudou nada, continua igualzinho à versão anterior, e para vocês terem uma ideia de tamanho, tá? Ele vai ser um pouco maior do que o Viper Mini e é um pouco menor do que o Viper regular, digamos que ele tá entre os dois ali em questões de tamanho. Ele é um tanto quanto diferente do Ajaz AJ199, tá? Que é outro mouse da mesma categoria, então o shape é um pouco diferente, o tamanho também é um pouco diferente. O Ajaz tem aquela curvatura mais alta na parte de trás e é um mouse assim um pouco menor também. Comparando com o DiamondShark M3, a gente vê e sente ali na mão que é um mouse assim consideravelmente maior, embora o formato e o shape assim são, digamos que semelhantes, tenta ser um pouco mais flat, com curvas assim um pouco agressivas, mas colocando os dois lado a lado a gente vê e percebe que eles são ali consideravelmente diferentes em questões de medidas. Já na parte técnica ele também foi atualizado e ele acaba seguindo um pouco mais a tendência do mercado, que usa switches Ruano Blue Shell Pink Dot, né, que é um switch muito bom, tem uma tatilidade muito boa. O sensor também foi atualizado, que agora é o PixArt 3395, né, que está presente até mesmo em mouses mais caros. Os fits dele são em PTFE e tem um glide assim aceitável, é um glide ok, não é nada espetacular como o fit aftermarket, ou seja, aquele padrão de fit que a gente costuma receber nessa categoria de mouse. Quanto aos fits de vidro, é o seguinte, é uma característica que você ou vai gostar ou vai detestar, porque ele acaba sendo bem diferente aí dos fits que são 100% PTFE. Basicamente é um fit que vai ter menos atrito sobre o mousepad, então ele dá aquela sensação de ser mais rápido, e o ponto mais marcante é o fato que para iniciar o movimento nele é muito fácil. Um simples encostar no mouse ele já vai começar a se movimentar, o que para algumas pessoas pode ser um ponto bem negativo, né? Se você tem dificuldade em controlar o mouse, com o fit de vidro vai ser muito mais difícil. Só que tem gente que gosta dessa característica, então não tem errado, não tem certo, não tem o melhor, não tem pior, tá? Vai questão de gosto e preferência de cada um se um fit de vidro vale ou não vale a pena. E tem pontos importantes para a gente considerar sobre isso, tá? Se você usar sobre o mousepad que seja mais áspero, a tendência é esse fit riscar e ele começar a ficar lento em pouco tempo de uso. Se for utilizado com mousepad suave, a tendência é ele não desgastar tão rápido e manter o glide por mais tempo, mas mesmo assim pode acontecer dele começar a ficar mais lento com o tempo de uso. Eu particularmente usei outros mouses com outros fits de vidro e cuidando bem assim não tive problema, mas vai depender muito aí do uso de cada um. Agora, quanto à implementação dos botões, é o seguinte, os laterais eles são assim bem impressionantes porque eles são bem firmes e são bem táteis, isso não é muito comum em um mouse principalmente dessa categoria, então isso foi um aspecto que me agradou bastante, assim como o scroll aqui do M800 Pro que está muito bem implementado. E os principais também não notei pre, post travel significativo que incomode ou atrapalhe ou qualquer coisa do tipo, também não notei nenhuma folga lateral que seja incômodo durante a jogatina, ou seja, de implementações de botões aqui todos eles estão realmente muito bem implementados.
Aliás, o mouse como um todo tá tudo muito bem implementado. A estrutura dele tá sólida, não cede nem nada. A textura do plástico também tá muito boa. Em resumo, tudo muito bem feito, tudo muito bem implementado aqui na minha opinião. E diga-se de passagem que também não é um mouse pesado, ele tá em torno de 68 gramas, não chega a ser extremamente leve, mas tá longe aí de ser um mouse pesado. E bom, vamos falar agora da performance desse mouse, que é um ponto bem importante aí e que muita gente vai ter dúvida. E o que eu posso dizer para vocês é, o sensor não teve nenhum problema, rastreio, tracking, spin-out, LOD, qualquer outro problema, o sensor está funcionando perfeitamente. Além de testar em jogos, eu testei com programas também para ver se teria algum problema e não teve, tudo bem tranquilo aqui quanto ao sensor. Latência dos cliques também bem tranquilo, sem nenhum problema, ou seja, em questões de performance, o mouse bem tranquilo, performa igual a mouse da mesma categoria ou até mesmo com mouses mais caros. Agora, em questões de pegada e shape, né, que é o ponto mais importante para quem quer ter uma boa performance com o mouse, né, aquele mouse que vai ficar bom na sua mão e você vai conseguir jogar bem, basicamente o que eu vou indicar aqui é o seguinte: se tratando de um mouse mediano que tem um shape assim bem tradicional, é bem tranquilo, ele vai servir para todos os tipos de pegada. Então, se você tiver uma mão pequena, você consegue utilizar ele com uma pegada palm. Se sua mão for mediana, você já consegue utilizar ele com uma pegada claw e um misto de fingertip com palm, e se sua mão for grande, você também vai conseguir utilizar ele com uma pegada claw ou fingertip. E se você curte um shape simétrico, é uma escolha aí bem tranquila. E comparando ele com seus maiores concorrentes, né, o Ajax AJ99 e o DarmoShark M3, é o seguinte: em questões de performance técnica, sensor, latência e tudo mais, todos têm a mesma performance, tá? Não acho que nenhum se sai melhor tecnicamente do que o outro. No conjunto de botões como um todo, eu achei que o M800 Pro tá um pouco melhor, são botões assim mais sólidos, mais táteis, então nesse quesito eu daria uma vitória aqui pro M800. Na parte de construção, todos eles são sólidos, são bem feitos, são bem caprichados, porém o M800 Pro, na minha opinião, ele tem uma pintura ali um pouco inferior aos outros, tá? Ele tem uma textura assim um pouco mais lisa, que fica engordurada assim com uma certa facilidade, e isso porque eu tenho uma unidade branca, na cor preta provavelmente vai ficar muito mais aparente, e ele fica um pouco escorregadio ali nos cliques, tá? Quando a mão tá transpirando um pouco, ele fica um pouco grudento, assim, fica um pouco que enroscando. Então, assim, não é uma textura assim que me agradou, então eu considero que ela é inferior a esses outros dois mouses. Só que, claro, né, tem gente que acaba preferindo um pouco mais esse tipo de textura, tá? Mas acho que do modo geral, acho que vai mais desagradar do que acabar agradando as pessoas. E em questões de medidas, eles são bem diferentes, né? O Ajax é menor, o DarmoShark é maior, então a minha escolha principal entre esses três seria em base do shape, né? Aquilo que você acha que vai ficar melhor para sua mão deveria ser o fator principal na escolha. E se você já tem o M800 Pro da versão anterior, né, com o 3370, eu não faria o upgrade, eu me manteria com a versão antiga, porque você não vai sentir diferença técnica entre eles, tá? Ao menos que você ache o clique do antigo muito duro e você prefere um clique assim um pouco mais leve, mas que mantenha a tatilidade, aí beleza, vale o upgrade, porque com certeza um Huano Blue Shell Pink Dot é bem melhor do que um Kaio GM 8.0, que é um switch bem durinho, né, e às vezes acaba incomodando. E comparando com mouses mais caros, como por exemplo um Lanzhou Atlantis, logicamente a gente vai sentir assim uma boa diferença na sua qualidade de construção. Então quando eu falo que o M800 Pro é bem feito, ele é bem feito para sua categoria, tá? Logicamente ele não tem a mesma qualidade de mouses mais caros, como um Lanzhou Atlantis, um G Pro Superlight, um Ninjutsu Sora, um Pulsar X2, então ele tá realmente abaixo dessas categorias e não chega assim no mesmo padrão de qualidade. E eu tenho algumas observações referente a periféricos de custo-benefício, principalmente mouses, e eu vou deixar um comentário fixado com essas observações para o vídeo não ficar muito chato aqui e não me estender muito sobre esse assunto. E do mais, rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like para dar aquela força, se inscreva no canal e até o próximo review.